Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero trazer ao seu coração uma palavra para encorajar você, para edificar sua vida. E eu convido você então, que está aí na sua casa, para abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 6. João capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 35, alguns versículos que vou mencionando para o seu acompanhamento aí. João 6, 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porque eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, eu quero conversar um pouco com você sobre o seguinte tema: é possível eu ter a certeza da vida eterna? É possível eu ter a certeza da minha salvação? Algumas pessoas acreditam que, embora crendo no Senhor Jesus Cristo, nascendo de novo, sendo habitada pelo Espírito Santo, tendo o selo do Espírito Santo, tendo o seu nome escrito no livro da vida, que ainda podem cair da graça e perder a salvação. Ou seja, que agora ela pode ser membro da família de Deus, ovelha de Cristo, propriedade exclusiva de Deus, separada por Deus para ser sacerdócio real e nação santa, para em seguida tudo isso se perder, tudo isso ir por água abaixo, e essa pessoa acabar indo para a condenação eterna. O problema aqui não é que a salvação é frágil, que a obra de Deus é incompleta, que Deus falhou em completar a obra que começou a fazer. O problema aqui é uma deficiência de entendimento da Escritura. Se este é um lado perigoso, estar salvo, mas não se sentir como tal, como Paulo orientou o seu filho Timóteo: Timóteo, toma posse da vida eterna. Às vezes você tem uma herança gloriosa, uma riqueza extraordinária, mas vive paupérrimamente, sem qualquer segurança, sem qualquer convicção. Como o apóstolo Paulo dizia: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final, e vivo uma vida de instabilidade, de temor e de insegurança. Há outros, entretanto, que do outro lado arrotam uma segurança e certeza, fundamentados num equívoco, dizendo-se salvo, seguro, inabalavelmente seguro, mas que nunca passou
pela experiência do novo nascimento, da conversão, da regeneração. Não é uma nova criatura. As coisas não se tornaram novas e as antigas não ficaram para trás. Tem uma profissão de fé formal, externa, às vezes até robusta, como narrada por Jesus no seu sermão do monte. Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, porventura não fizemos milagres em teu nome, porventura não expelimos demônios em teu nome. E Jesus não vai questionar a realidade desses fatos, mas vai dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então, se é um problema a pessoa salva não se sentir salva, também é um problema uma pessoa não salva sentir-se salva. Há dois problemas. Um é não ter a segurança da salvação, tendo sido salvo. O segundo problema é achar que estar salvo e sentir-se seguro quando nunca foi salvo. Então, eu quero ver com você à luz da Escritura, se você que creu no Senhor Jesus Cristo, nasceu de novo, é nova criatura, é ovelha de Cristo, é membro da família de Deus, é propriedade exclusiva de Deus, é a herança de Deus, é a menina dos olhos de Deus, é o templo da morada de Deus, tem o seu nome escrito no livro da vida. Se você pode ter, à luz da Bíblia, certeza, segurança da vida eterna. Note comigo então no texto. Primeiramente, veja o versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus está fazendo uma afirmação categórica, insofismável, irrefutável. Ele diz que aquele que vem a mim, o que vem a mim, jamais, não é talvez, não é a maioria, jamais terá fome. Quem crê em mim, jamais terá sede. Essa é uma expressão de segurança inabalável, porque condenação eterna é sede insaciável. Lembra lá de Lucas 16, quando o rico morreu e foi para o inferno, estando em tormentos, pediu que Lázaro molhasse a ponta do dedo e viesse refrescar sua língua. Se Jesus disse que jamais terá sede, Jesus está afirmando com isso que quem crê nele tem com segurança a vida eterna. Note comigo, no versículo 37, de onde decorre essa segurança da salvação? E Jesus diz assim: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Note que as doutrinas da graça vão como que num elo de uma corrente, sendo ligadas umas às outras. Primeiro, note você a doutrina da eleição: todo aquele que meu Pai me dá. Então, o que é a igreja? A igreja é um presente do Deus Pai ao Deus Filho. Você que creu no Senhor Jesus Cristo é uma dádiva do Pai ao Filho. É por isso que Jesus é claro: todo aquele, não alguns, não a maioria, mas todo aquele que o Pai me dá, disse Jesus. Então ele está falando aqui da eleição divina. Quem escolhe é o Pai. Escolhe antes da fundação do mundo, escolhe incondicionalmente, escolhe para a salvação, escolhe para a vida santa e irrepreensível, escolhe em Cristo, e o Pai então dá esta pessoa a Cristo. Essa é a primeira doutrina que ampara a doutrina da segurança da salvação, a eleição divina. A segunda doutrina que está mencionada aí, no verso 37, é a doutrina da vocação eficaz.
no chamado irresistível. Quando Jesus diz assim: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. Isso está de acordo com o que Paulo escreveu em Romanos 8,30. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Ou seja, o chamado de Deus é irresistível. Quando eu falo irresistível, eu não estou afirmando que toda pessoa que escuta o Evangelho e que um dia foi, é ou será salva, que ela vai atender a essa voz do Evangelho na primeira vez que ela ouviu. A história da redenção prova que há pessoas que são convertidas na infância, outras na juventude, outras na fase adulta, outras na velhice, outras no leito da enfermidade. O que o texto nos assegura com diáfana clareza é que todo aquele que o Pai dá ao Filho, esse virá ao Filho. O que Jesus muito claramente afirma também, você pode conferir comigo no capítulo 10 de João, versículo de número 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você acha que Jesus poderia ser mais claro do que isto? Quando eu digo assim, bom, eu não posso ter essa certeza, ou seria arrogância espiritual dizer que eu estou salvo, seria uma vaidade, uma jactância, uma soberba, eu afirmar que eu posso ter segurança da salvação, eu estaria então questionando a credibilidade de quem proferiu essas palavras. É o próprio Senhor Jesus Cristo quem está afirmando, preste atenção, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que mais? Eu as conheço, e conhecer aqui não é um conhecimento apenas teórico, mas prático, de amor. Terceiro, elas me seguem. Aqui você percebe que Jesus está dizendo que ele tem aqueles por quem ele morreu e comprou com o seu sangue, conforme Apocalipse 5,9, que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Essas pessoas um dia hão de ouvir o Evangelho é a voz do pastor. Ao ouvirem este Evangelho, estas pessoas recebem o chamado irresistível, a vocação eficaz, e passam a seguir a Jesus. Qual é a promessa agora? Versículo 28, eu lhes dou a vida eterna. Não está escrito eu lhes darei a vida eterna, eu lhes dou, está no presente, contínuo. Eu lhes dou a vida eterna. E o que mais? Jamais perecerão. Aqui há a segurança da salvação. Não tem como fugir desse raciocínio, absolutamente claro, lógico, eloquente, que não pode ser contradito. E o texto conclui assim: e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ou seja, nem o diabo, nem o inferno, nem o mundo, nem qualquer outra coisa deste mundo ou do porvir pode tirar você, que foi salvo pela graça, e estando nas mãos de Jesus, pode ser arrancado das mãos de Jesus e perecer. Jamais perecerão. Então, ter a certeza da salvação é você confiar que o que Jesus disse é verdade e que Ele é digno de inteira confiança, e você então apropriar-se desta verdade que Ele mesmo está nos garantindo em Sua palavra. Vamos voltar para João 6, por gentileza. Veja você. Volta comigo, por gentileza, para João 6.
Jesus Cristo disse no verso 37, todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, ou de modo nenhum, eu o lançarei fora. Quando Jesus diz de modo nenhum, ele não abre nenhuma exceção. Olha, mas se a pessoa fizer isso, ou se a pessoa fizer aquilo, então eu lanço fora. Ele está deixando uma palavra categórica, insofismável, de segurança, de garantia. Talvez você argumente, pastor, mas eu conheço fulano, beltrano, ciclano, que foi membro da igreja, que trabalhou na igreja, que foi líder na igreja, que foi pregador na igreja, que exerceu cargo de liderança na igreja, que foi pastor na igreja, e se afastou da igreja e morreu lá no pecado. E aí? E aí? Como é que se responde a uma questão dessa? O ponto importantíssimo aqui, você não deva questionar, ou duvidar, ou rejeitar a doutrina, por causa desta, daquela, ou daquela outra experiência de alguém. Não foi a doutrina que falhou. O que você precisa questionar é se essa pessoa de fato nasceu de novo. Você nota que Judas Iscariotes era um apóstolo de Jesus. Aliás, o único dos 12 que tinha um cargo de confiança. Era o tesoureiro do grupo. Ele jamais levantou suspeita dos seus pares, até o momento final da ceia. Se Jesus não desse a senha e não deixasse claro para os seus condiscípulos, eles não suspeitariam da integridade de Judas Iscariotes. Entretanto, Jesus sempre sabia que ele era o traidor, que ele nunca tinha nascido de novo. Portanto, não é o fato de alguém ser membro de uma igreja local, ter sido batizado, exercer cargo de liderança na igreja, ser um pregador, expulsar demônios, profetizar, fazer coisas espetaculares. Não é isso que garante a salvação de alguém. O que garante a salvação de alguém é este alguém ser um escolhido de Deus, este alguém ter crido no Senhor Jesus Cristo, este alguém ter recebido a vocação eficaz, o chamado irresistível, e estar salvo pela graça, tendo a vida eterna. Jesus a estes garante segurança inabalável de vida eterna. Então, respondendo a você com o próprio texto de João, lá na primeira carta, olha comigo por gentileza, primeira carta de João, capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19, olha o que João escreve: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. A questão aí não é que a doutrina falhou. Não, absolutamente não. A questão aí é que muita gente que, embora faça parte da igreja militante, jamais fizeram parte da igreja triunfante. Preste bem atenção, o rol de membros das igrejas locais não confere necessariamente com o rol de membros da igreja do céu, da igreja triunfante, que se chama o livro da vida do Cordeiro. Há muitas pessoas que fazem parte da igreja local, que passaram por uma liderança, foram examinados, receberam o batismo, não importa se por imersão, se por aspersão, se por efusão,
e são membros da igreja, e frequentam a igreja, e trazem cacuete de crente, parecem crente, e se vestem como crente, falam como crente, e agem aparentemente como crente, mas que nunca nasceram de novo. Então, não é a doutrina que falhou, é que essas pessoas nunca, de fato, nem foram dadas pelo Pai, nem vieram de fato a Cristo, portanto não têm a vida eterna permanente em si mesmas. Note ainda comigo, por favor, voltando para João 6. Volte para João 6 comigo, por gentileza. E há mais um texto que eu gostaria de esclarecer ao seu coração. Vejam vocês, no versículo 47, em verdade vos digo, quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Eu pergunto a você, que tempo verbal está aí o verbo? Ele não disse, em verdade vos digo, quem crê em mim, teve a vida eterna, não disse isso. Nem está escrito aí, em verdade vos digo, quem crê em mim terá a vida eterna, também não está dito isso. O verbo ter está no presente do indicativo. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então eu faço alguma pergunta para você, algumas perguntas. Primeiro, Jesus poderia mentir? E a resposta é óbvio que não, ele é a verdade. Então, segunda pergunta, quem crê em Cristo tem o quê? À luz do texto, a vida eterna. Quem é que tem a vida eterna? Aquele que crê em Cristo. E eu pergunto a você, você crê em Cristo? Bom, se você crê em Cristo, o que é que você tem? A vida eterna. Quem está falando isso não é a igreja, não é a corrente A ou a corrente B, é a palavra de Deus que não pode falhar. Então, se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Aproprie-se disso, toma posse da vida eterna. Deixe-me citar mais um texto de João. Vá comigo para a primeira carta, capítulo 5, versículo 13. Primeira carta de João, 5:13. Você bem sabe que o Evangelho de João foi escrito com um propósito e a primeira carta com outro propósito. Nós vamos dar uma olhadinha nos propósitos destas duas obras tão importantes que João escreveu. Então, desculpe, mas volte só um pouquinho comigo no Evangelho de João, lá no capítulo 20, verso 31. João 20, 31. Confira aí comigo. Depois nós vamos juntos para a primeira de João. O que está escrito em João 20, 31? Estes, está se referindo aqui aos sinais, estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhais a vida eterna. Então, o Evangelho foi escrito com esse propósito. Qual propósito? Para que você, ao ver os sinais de Jesus, e o Evangelho de João registra 7 sinais, dos muitos que ele fez, inúmeros que ele fez, João selecionou 7, para provar que ele de fato era Deus, porque fazia as obras de Deus. Ele transformou água em vinho, ele curou o filho do oficial, ele multiplicou pães e peixes, ele andou sobre as águas, ele curou o paralítico de Betesda, ele curou o cego de nascença e ele ressuscitou Lázaro. 7 milagres. Estes foram registrados para que você creia que ele é o Filho de Deus e que, crendo nele, você tem a vida eterna. Então, a salvação, a vida eterna é em Jesus. Então, foi esse o propósito de João escrever o Evangelho. Agora, vamos ver qual foi o propósito dele escrever a primeira carta. Agora, abra comigo lá, 1 de João, capítulo 5,
versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Veja você que João agora dá um passo além do que deu no Evangelho. O Evangelho foi escrito para que você saiba que ao crer em Jesus você tem a vida eterna. Mas não basta você ter a vida eterna, você precisa ter mais, você precisa ter convicção, segurança plena, absoluta, inabalável, de que quando você crê em Jesus, você tem essa certeza da vida eterna. É o que está escrito. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes. Saber o quê? Que tendes a vida eterna. Quem é que tem a vida eterna? Vós os que credes em o nome do Filho de Deus. Então, se você crê no nome do Filho de Deus, João está dizendo o seguinte: você precisa saber disso, ter certeza disso, ter segurança disto, apropriar-se disto. É triste quando às vezes as pessoas classificam as doutrinas por correntes doutrinárias ou teológicas. Bom, se eu sou calvinista, eu tenho que ter certeza da salvação. Se eu sou arminiano, eu posso ter dúvida. Nós não estamos falando aqui de correntes teológicas, nós estamos falando aqui de uma questão tão simples, tão clara, que quem nunca escutou falar em Calvino ou em Armínio pode entender. Pode entender. É a voz eloquente, a voz límpida, clara, meridiana das Escrituras. A segurança da salvação é uma bênção que você pode usufruir, se você de fato creu que Jesus é o Filho de Deus, e se você pôs a sua confiança nele, e creu nele como seu Salvador pessoal. Tome posse da vida eterna. Deixa eu lhe dar mais um passo. Será que é apenas o apóstolo João que pleiteia esta verdade teológica? Será que Paulo, por exemplo, nos ajudaria a entender também? E eu não quero me delongar, e eu quero ser muito objetivo e muito simples e ao mesmo tempo contundente com você na defesa dessa verdade. Então vá comigo para Filipenses capítulo 1, versículo 6. O que Paulo escreve aí? Ele diz assim, Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo. Ele não está com dúvidas, ele não tem incertezas, ele não está confuso. Ele diz: eu estou plenamente certo. Certo de quê? De que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Bom, você precisa compreender uma coisa. Deus não é pego de surpresa, Deus não fica em apuros, os decretos de Deus são eternos, unos e eficazes. Deus não começa algo e larga para lá, como Miguel Ângelo começou a cinzelar, a pincelar algumas obras e deixou para lá quase que em pedra bruta e desistiu. Deus não é assim. Quando Deus começa, Ele termina. É por isso que Paulo em Romanos 8,30 deixou tão claro: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou, e aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Em outras palavras, de ponta a ponta, a obra é de Deus, e Deus não pode falhar.
Então, quando Deus começou a boa obra em você, certamente Deus há de concluí-la. Deus não vai largar a sua obra no meio do caminho. Deus não se frustra. Os planos de Deus não podem ser frustrados. A segurança da sua salvação, portanto, não está nas suas mãos. Você é vulnerável e eu também. Nós oscilamos, nós temos zigue-zagues, nós temos altos e baixos, mas a nossa segurança não depende disso, não depende disso. A segurança da nossa salvação não está na nossa mão, está na mão de Deus. É Ele quem persevera, é Ele quem garante, é Ele quem assegura, é Ele quem diz para você, você pode ter essa segurança. Bom, mas alguém pode argumentar assim, pastor, mas essa doutrina da segurança da salvação vai acabar induzindo as pessoas a uma vida relaxada. Se eu falar para alguém que ele está salvo, para que ele vai querer ficar buscando santificação? Para que ele vai querer viver uma vida de renúncia aos prazeres deste mundo? Para que ele vai querer fazer boas obras? Para que ele vai querer evangelizar e fazer a obra de Deus? Ele vai cruzar os braços, estou salvo mesmo, deixa a vida me levar. Onde está o erro desse raciocínio? Onde está o erro desse raciocínio? O erro desse raciocínio está no fato de que aquela pessoa que foi verdadeiramente salva, ela não ama mais o mundo, ela não se conforma mais com o mundo, ela não tem mais prazer no mundo, ela não faz provisão para o pecado, ela foi escolhida e salva por Deus para ser santa, para ser irrepreensível, e ela se deleita em Deus, ela tem prazer em Deus. Quando ela resvala os pés e cai, ela não permanece caída, ela tem prazer e urgência em voltar para Deus, como Abraão, que algumas vezes resvalou os pés, mas logo recomeçava a sua jornada, levantando um altar e adorando a Deus. O salvo não tem mais prazer no pecado, ele não permanece no pecado, o pecado é um acidente na sua vida e não uma prática. Aquela pessoa que diz, não, eu estou salvo mesmo, então deixa eu viver a minha vidinha, é porque nunca foi salva. O salvo tem prazer em Deus, ele se deleita em Deus, ele tem alegria em Deus, ele quer fazer a obra de Deus, ele quer agradar o coração de Deus. Mas vamos só mais um pouquinho, e eu quero concluir a minha fala com você. É claro que esse assunto é tão amplo, é tão extenso, e se nós pudéssemos olhar isso à luz dos livros da Bíblia, nós poderíamos discursar aqui e falar tantas coisas belas, maravilhosas, mas você pode examinar isso. O que eu estou lhe dizendo é apenas aquilo que é suficiente para você que creu no Senhor Jesus Cristo. Apropriar-se da sua salvação. Tome posse da vida eterna. Então, quero levar você agora, finalmente, para Romanos capítulo 8, versos 30 a 39. Olha comigo. Já repeti várias vezes aqui o versículo 30, porque o versículo 30 de Romanos 8 são os elos da corrente dourada da graça. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Talvez você pergunte, pastor, eu não estou entendendo uma coisa aqui. Porque a glorificação só se dará quando Jesus voltar. Certo? Claro, é isso mesmo. Por que Paulo coloca então o verbo aqui, glorificar, no pretérito perfeito, como um fato consumado, se isso ainda historicamente não aconteceu? Paulo usa aqui o chamado pretérito profético. É como se esse fato, e é fato, esse fato, que nos decretos de Deus
a sua glorificação já é algo realizado, consumado. Se você foi predestinado, se você foi chamado, se você foi justificado, então aos que Deus predestinou, a esses chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que estão justificados, certamente, na mente, nos decretos de Deus, já estão glorificados. Não há possibilidade de você perder a sua salvação. Então, se você tem medo de perder a salvação, anda inseguro, roendo as unhas, desesperado, aflito, inquieto, irmão querido, irmã querida, se você está em Cristo, você está seguro, você está segura, aproprie-se disso, isso vai trazer paz à sua alma, descansa o seu coração. Olha comigo, apenas os versos, para fechar, apenas os versos 38 e 39. Olha o que ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo não poderia ser mais abrangente. Numa linguagem belíssima, de uma retórica irretocável, o apóstolo Paulo coloca diante dos nossos olhos todas as possibilidades e diz que não há nada, nem nesta vida, nem na vida vindoura, nem no mundo físico, material, nem no mundo invisível espiritual, que possa comprometer, frustrar, destruir os fundamentos dessa segurança inabalável da salvação, se você está em Cristo Jesus. Então a doutrina que se batiza de perseverança dos santos, que nós já estamos aqui dizendo segurança da salvação, certeza da vida eterna, não é uma doutrina forjada nos concílios eclesiásticos, mas é uma doutrina emanada das Sagradas Escrituras. Se a Bíblia é a verdade, ela é. Se a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é. Se a Bíblia é inspirada, e ela é. Se a Bíblia é inerrante, ela é. Se a Bíblia é infalível, ela é. Se a Bíblia é suficiente, ela é. Se a Bíblia não pode falhar, e ela de fato não pode falhar, então você pode ter certeza da vida eterna, você que creu em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Dito isto, espero que você, à luz das Escrituras, tenha esta certeza. Você que creu no Senhor Jesus. E se você ainda não creu no Senhor Jesus, como diz a Escritura, agora é a hora oportuna de você se render a Ele, de recebê-lo como seu Salvador pessoal, de receber imediatamente a certeza e a garantia da vida eterna. Eu vou orar com você. Agradecemos-te, Deus, a riqueza, a beleza e a segurança bendita desta verdade que emana das Escrituras. E te pedimos que tu nos abras os olhos da alma, os olhos do coração, para vermos esta verdade tão cristalina, e que o nosso coração agora descanse, fique pacificado, crendo nesta verdade, que é límpida, que é clara, que é eloquente, que abençoa a nossa vida, a verdade de que todo aquele que crê em Jesus, esse tem a vida eterna. Aplica, meu Deus, esta palavra ao coração daqueles que estão nos acompanhando e nos assistindo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.